Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, 21 de março de 1960, faleceu em Bolonha, 1º de maio de 1994. Foi um piloto brasileiro de Fórmula 1, campeão da categoria 3 vezes, em 1988, 1990 e 1991. Ele começou sua carreira competindo no kart em 1973, em carros de Fórmula em 1981, quando venceu as Fórmulas Ford 1600 e 2000. Em 1983, alcançou o título de campeão do Campeonato Britânico de Fórmula 3, batendo vários recordes. Seu desempenho impulsionou sua ascensão à Fórmula 1, fazendo sua primeira aparição na categoria no Grande Prêmio do Brasil de 1984 pela equipe Toleman Hart. Em sua primeira temporada, Senna pontuou em 5 corridas, fechando o ano com 13 pontos, a 9ª posição na classificação geral dos pilotos. No ano seguinte, ingressou na Lotus Renault, pela qual venceu 6 grandes prêmios ao longo de 3 temporadas. Em 1988, juntou-se ao francês Alain Prost na McLaren Honda, com o qual teve grande rivalidade. Senna venceu 8 etapas daquela temporada e sagrou-se campeão mundial pela primeira vez. Após a polêmica final de 1989 com Prost, que resultou na 2ª colocação do torneio, ele retomou o título em 1990, vencendo novamente na temporada seguinte, tornando-se o piloto mais jovem a conquistar um tricampeonato na Fórmula 1 até então. Em 1993, Senna foi vice-campeão, vencendo 5 corridas. Transferiu-se para a Williams em 1994, onde disputou apenas 3 etapas, a última sendo o Grande Prêmio de San Marino, onde se acidentou e acabou morrendo. Ao todo, Senna participou de 161 grandes prêmios na Fórmula 1, alcançando 41 vitórias, 80 pódios, 65 pole positions e 19 voltas mais rápidas. Mas Senna é mais do que isso. O brasileiro foi o responsável por alguns dos momentos mais mágicos da principal categoria do automobilismo mundial. Ayrton estabeleceu um novo patamar de excelência no esporte. Sua supremacia era evidenciada em 3 situações onde o desafio de guiar acima dos 300 km/h é ainda mais intenso: na chuva, na execução de voltas perfeitas nas poles e nos circuitos de rua. Em Mônaco, o brasileiro é até hoje o recordista de vitórias. Em conquistas como a da primeira vitória em casa, no GP Brasil de 1991, quando lutou nas voltas finais apenas com a 6ª marcha, e no GP do Japão de 1988 ao cair para 17º, e ainda conseguir ultrapassar todos os adversários para conquistar seu primeiro título. Senna foi além de tudo isso. Ayrton foi um incansável esportista na busca de ultrapassar seus próprios limites. Com ele na pista, tudo podia acontecer. Sua fé em Deus, seu coração preocupado com tudo e todos, além de sua tradicional garra e determinação, tornaram Senna diferente. Os pilotos de F1 vivem de superar limites, mas Ayrton fez mais. Sempre foi em busca de fazer o seu melhor nas pistas e também fora delas. Depois de terminar em 2º lugar na corrida de abertura da temporada na África do Sul, Senna ganhou os GPS do Brasil e da Europa, em Donington Park, na chuva. Esta última é frequentemente lembrada como a corrida da volta perfeita, e como sendo uma de suas maiores vitórias na F1. Ele largou em 4º e caiu para 5º na primeira curva, mas já estava liderando antes de a primeira volta ser completada. Alguns pilotos precisaram de 7 pit stops para trocar os pneus de chuva lisos, dependendo das mudanças climáticas ao longo da corrida. O 4º lugar no grid não era animador, mas aí choveu de novo na corrida. A esperança se transformou em show inesquecível em pouco mais de 1 minuto e 30 de corrida. Senna não largou bem e nos primeiros metros foi superado por Karl Wendlinger, Sauber, e também espremido por Schumacher, caindo para 5º. Como se tivesse virado uma chavezinha para molde da Mercedes atual, Senna acordou. Primeiro, inverteu o traçado na freada para a curva Redgate e despachou Sulmy. Mais alguns metros adiante, adotou uma linha ousada e diferente na acentuada curva à esquerda, Craner, em descida em direção à freada para o Old Airpin. À direita, Wendlinger já era. Nova aceleração para Starkey's Bridge, à esquerda, e um mergulho decidido para superar Rio em Mecklenburg. Como sempre excessivamente cauteloso, digamos assim, na pista molhada, Prost foi superado no Melbourne Airpin. De 5º a líder em menos de uma volta, Senna escreveu história. Mesmo com pneus frios na pista molhada, Senna disparou. Em 2 voltas, abriu 6 segundos sobre Prost e Hill. Mas a chuva não era daquelas pesadas, ia e voltava.
A corrida se transformaria numa loteria de pit stops intermináveis. Numa bobeada da McLaren, Senna chegou a perder a liderança, mas a recuperou com um brilhantismo tão eloquente como o da primeira volta. Além das corridas de carros, Senna dedicava-se a jet skis, motos, aeromodelos e principalmente helicópteros. Ele também administrava diversas marcas e empreendimentos, além de ter patrocinado vários programas de assistência filantrópica, principalmente os ligados a crianças carentes. Depois de morrer, sua irmã, Viviane Senna, fundou o Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental que oferece oportunidades de desenvolvimento humano a crianças e jovens de baixa renda. Além disso, o personagem Seninha foi criado com a intenção de atingir o público infantil com os ideais do piloto, como a superação, dedicação e o gosto pela vitória. Sua morte, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial. Em pesquisas feitas com jornalistas especializados, pilotos e torcedores, foi amplamente considerado o melhor piloto da história da Fórmula 1 e um dos maiores automobilistas de todos os tempos. Em 1999, foi eleito pela revista Isto é o Esportista do Século XX no Brasil. No auge de sua carreira, era considerado o maior ídolo brasileiro, posto que mantém mesmo depois de quase 3 décadas após a sua morte. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!